pessoal, boa noite, tudo bom? Conforme combinado aí, hoje a gente vai falar sobre bromidrose. Não é todo mundo que sabe o que é bromidrose, e aí são diversos vídeos que eu já falei, um monte de entrevista, que eu acho que vale a pena, que é um assunto que a gente acaba dominando bastante, falando bastante, porque também foi o meu trabalho de titular, né? E é uma técnica que a gente começou a fazer há muito tempo, cerca de 9 para 10 anos já que eu faço esse tipo de cirurgia. E aí a gente foi aprimorando, eu fui adaptando, e hoje a nossa técnica é uma técnica muito bem aceita aí pelo mundo científico, e que também é legal porque a eficácia, a eficiência dessa cirurgia é um pouco maior que das outras, né? E aí eu vou esperar o pessoal entrar, porque tinha um monte de gente aí falando que ia entrar, do grupo de bromidrose, do pessoal que queria assistir, então vou aguardar um pouco para perguntarem. Eu vou esperar as perguntas, né? Porque também não adianta eu ficar falando aqui um monte de coisa e muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Eu acho que é mais importante ter essa interação com quem tem as dúvidas, né? Principalmente sobre a doença, como que é o tratamento, como que essa doença começa. Então tudo isso eu acho muito importante dizer. E falar que a bromidrose não tem nada a ver com falta de higiene, como todo mundo acha, né? Acha que aquela pessoa que está com CC, com aquele odor que não está legal, é por conta de falta de higiene. Isso não tem absolutamente nada a ver, né? Falta de higiene e bromidrose não tem absolutamente nada a ver. Claro que a gente sabe que as pessoas que têm bromidrose acabam tendo uma higiene até muito maior do que as pessoas comuns que não têm, porque incomoda, né? Esse fato da pessoa ter a bromidrose incomoda demais, né? E acaba que essas pessoas têm uma higiene muito maior do que as outras. Tem pacientes aí que falam que tomam 8, 10 banhos por dia para ver se acaba com o odor. Então eu acho que é uma coisa legal do pessoal todo saber que é uma doença, né? E essa doença muitas vezes tem um controle, mas não tem uma cura, tá? O que a gente consegue fazer com a cirurgia é dar uma controlada, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Mas a cura é difícil falar, porque depende de diversos fatores, né? Então eu vou aguardar um pouquinho, tem o pessoal que está entrando, e conforme vai tendo dúvida, vai escrevendo aí, que eu vou solucionando, vou falando que a gente consegue aí saber e tem de experiência sobre essa doença, tá? Já tem uma galerinha entrando aqui, e aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, qual é a dúvida, que a bromidrose é uma afecção, um problema que dá das glândulas que a gente chama de apócrinas. O que são as glândulas apócrinas? As glândulas apócrinas são glândulas que produzem óleo, né? Na verdade, são células que produzem um tipo de óleo, né? Que estão localizadas na axila, nas mamas, na cabeça, nos genitais, nos pés. Todas as regiões têm essas glândulas apócrinas. Essas glândulas apócrinas, elas estão relacionadas mais com isso, a hidratação da pele, a oleosidade da pele, que não tem nada a ver com as glândulas écrinas, que são as glândulas que produzem o suor, mas o suor sem cheiro, né? Então, uma pessoa que tem hiperidrose, que é o excesso de suor, na maioria dos casos não tem excesso de glândulas apócrinas, e sim tem excesso de glândulas écrinas. As pessoas que têm bromidrose, aí sim, são as pessoas que têm um excesso das glândulas apócrinas, que são essas glândulas que produzem o cheiro. Na verdade, não produzem o cheiro, produzem um óleo. E esse óleo é um ótimo local para a proliferação das bactérias, né? Oi, Fábio, tudo bom? Juarez, meu irmãozão, tudo bom, Juarez? Ó, o que eu tô assistindo lá atrás, ó. Nosso show que a gente viu esses dias. Fala, Timóteo, meu irmãozão, Pri, tudo bom? Vocês que estão aí em Portugal, beijo aí pra vocês, estamos com saudades já. Então, e a bromidrose é uma doença, tá? Que muitas vezes a gente não consegue ter uma cura, muitas vezes a gente não consegue nem com medicações segurar. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é a cirurgia. Existem diversos tipos de cirurgia, tá? Dentre elas, a cirurgia que a gente desenvolveu, que é uma cirurgia de raspagem das glândulas mais a icterese das glândulas.
problema da minha cirurgia é que a cicatriz é muito grande, extremamente grande, não dá para fazer com pequenas cicatrizes, tá? Então acaba que a cicatriz da exerese que a gente faz é muito grande e não tem jeito, porque a gente acaba tirando uma maior parte da região axilar, para que a pessoa não tenha o odor, não tenha o cheiro. Então isso é um pouquinho complicado, porque há um risco maior de abertura de pontos, há um risco maior de ter cicatrizes feias, tá? Porém é uma troca que as pessoas que têm bromidrose fazem, trocando o excesso de suor com o cheiro por uma cicatriz. Ninguém reclama, tá? A grande maioria das pessoas não reclama disso, acha que não é um problema, porém a gente tem que falar, né? E deixar bem claro, tá? Kátia, minha filha tem bromidrose. Então, Kátia, ela é muito pequena ainda para falar que é bromidrose, tá? Até a adolescência, a gente não consegue diagnosticar a bromidrose. Isso só pode ser uma proliferação nesse momento de bactérias e glândulas. A bromidrose a gente só consegue diagnosticar depois da adolescência. Se permanecer depois da adolescência, depois que tiver toda a alteração hormonal, aí sim é bromidrose. Por enquanto a gente não classifica como bromidrose, tá? Então ainda há como melhorar, tá? Daiane, tudo bom, Daiane? Se tiver alguma dúvida, manda aí, não tem problema nenhum, tá? Então a bromidrose, foi legal a Kátia colocar isso, que a bromidrose, o diagnóstico é só depois da adolescência. Então depois dos 12, 13 anos é que a gente consegue fazer esse diagnóstico. E geralmente o diagnóstico mesmo só é dado na vida adulta, depois que a pessoa tem 16, 18 anos, que a gente consegue fazer isso, porque aí sim a parte hormonal vai estar tudo ok e aí a gente consegue fazer o diagnóstico. O diagnóstico não é tão simples, não é só falar, você tem bromidrose ou não tem bromidrose. Na verdade tem toda uma avaliação, que às vezes eu peço exames, às vezes não, mas a gente tem que fazer a avaliação presencial para saber como que a pessoa tá? O que a pessoa já usou. Muitas das vezes as pessoas já usaram de tudo, né? E isso também não tem nada a ver com higiene, tá, pessoal? É o que eu falei, a maioria dessas pessoas tem uma higiene mais do que adequada, tá? Tem esperança sim, Kátia, ela é muito pequena, ainda não tem como diagnosticar que isso é uma bromidrose, tá? Até a adolescência, passando a adolescência, não tem como fazer esse diagnóstico, tá? Muitas pessoas acham que na infância é a bromidrose, não, é uma maturação das células, então está tendo uma mudança hormonal, e somente na vida adulta que a gente consegue fazer esse diagnóstico correto, tá? E aí o procedimento, a primeira coisa a gente tenta fazer o tratamento clínico, né, através de alguns remédios, através de alguns desodorantes manipulados, e se caso não tem jeito, aí a gente tem que partir para a cirurgia. E aí a cirurgia tem diversos tipos de cirurgia, desde uma simples raspagem, uma simples curetagem, até mesmo a cirurgia que a gente faz, que é tudo associado, e mais a exerese, que acaba sendo uma cirurgia um pouquinho maior. Tá? Então, era isso que eu queria falar, que bromidrose não tem nada a ver com higiene, tá? Falta de higiene, na verdade, que bromidrose é uma doença, tá? Uma doença que está ligada às glândulas, e que bromidrose a gente pode ter uma melhora dela, na verdade, a gente pode dar uma estabilizada nela, pode melhorar com a cirurgia, mas curar é algo difícil da gente dizer, tá? A Mariana está falando, eu operei com o doutor, estou muito feliz com o resultado. Ah, que bom, tá livre de odor. Obrigado, Mariana. É assim, hoje, né, quais são os nossos resultados e até que tem nos nossos trabalhos? Cerca de 95% das pessoas tem uma estabilização do odor, melhora bastante o odor, mas cerca de 5 pessoas têm uma volta de um odor que ainda é característico e um odor ainda que incomoda. E muitas das vezes a gente tem que refazer, tirar mais um pouco das glândulas, né? Infelizmente a gente não sabe o porquê que tem essa volta, mas uma certa porcentagem das pessoas tem. O que eu vi, que a gente vê com a nossa técnica, que antigamente, quando eu tirava pouquinho ou fazia a raspagem, 50% a 70% das pessoas voltavam com esse odor. E hoje não mais. Hoje 95% das pessoas ficam boas e não tem nenhum retorno do odor. E isso deixa a gente muito feliz. E deixa feliz relatos como o seu, Mariana, que você está bem, né? E que é o que a gente quer, as pessoas que têm bromidrose que estejam bem, tá? Então fica aí, esse vídeo vai ficar gravado, tá? Essa live vai ficar gravada, eles vão subir para o YouTube também, e eu vou deixar aqui no meu Facebook. Grande chance de ir para o Instagram também, aí o pessoal das mídias vão colocar, tá bom? Pessoal, um grande beijo, obrigado aí por todos terem visto e vão ver, vai ficar gravado, pode falar aí pro pessoal que vai estar gravado, tá bom? Abração a todos!